Agora já dá para dizer, sem sombra de dúvidas, que o futuro dos automóveis está a caminho. Se você pensou em carros autônomos, pensou certo. Mas antes de chegar a esse estágio, outras etapas precisam ser percorridas. E a principal delas é a que leva à troca de informação entre os automóveis e outros elementos em volta dele. Ou seja, antes que o projeto de carros completamente sem motoristas se torne realidade, é preciso conectar de verdade os automóveis. Ainda nesse ano de 2018, um importante passo será dado nessa direção, a qual, com um líder mundial em soluções de telemática, com mais de 30 anos de experiência em sistemas celulares, vai disponibilizar a primeira solução CV2X no mercado. Ele pode significar o começo da era dos carros que se comunicam com tudo. Mas por que isso é tão importante e como alcançar essa conexão instantânea e permanente entre diferentes equipamentos? A resposta está na unificação. A partir desse novo chipset, os fabricantes de automóveis ganham a possibilidade de incutir nos carros inteligência e conectividade inéditas. Essa conectividade unificada ganhou uma sigla, CV2X, em inglês Cellular Vehicle to Everything. Em bom português, algo como veículo conectado a tudo. Hoje nós sabemos, através de alguns relatórios de analistas, de que ocorrem no mundo aproximadamente 1.200.000 mortes causadas por acidentes de veículo, sendo que 90% deles são causados por falha humana. Então, o uso de tecnologias com conectividade celular, em particular CV2X, nós acreditamos firmemente que podemos reduzir esse número de forma bastante significativa. Estar conectado a tudo significa, por exemplo, que o carro precisa ser capaz de se comunicar com o semáforo, com redes celulares, com a estrada e com outros carros, indo muito além das simples localizações por GPS que já são comuns hoje em dia. O semáforo, então, tendo essa comunicação de forma automática, ele vai permitir duas vantagens. Primeiro, um melhor gerenciamento do tráfego. E outra vantagem é com relação à economia de combustível, porque o carro de forma autônoma ele pode ler as informações do semáforo, ele pode desligar o carro no momento adequado e, por outro lado, ele pode reconectar ou então ligar o carro quando for necessário ou então quando, no caso, o semáforo abrir. Nesse contexto, quando nós tivermos todos os carros conectados com o CV2X, por exemplo, não vai ter a necessidade de o usuário colocar um triângulo, porque uma vez que ele está parado, o veículo vai automaticamente notificar todos os veículos que eles vão passar na área de cobertura dele. O outro exemplo é com relação a numa intersecção, num cruzamento, mesmo que o condutor ele não esteja vendo visualmente no campo de visão dele, o carro vai se falar e ele pode então diminuir a velocidade ou então no momento máximo ele pode até parar completamente o carro. O 5G se aproxima e ele deve oferecer soluções de conexão muito mais eficientes do que as atuais. Mas até que as novas redes se tornem realidade, é preciso encontrar meios que garantam a compatibilidade tanto com o que já existe hoje em dia, como com o que ainda estão por vir. Ele vai trazer maior velocidade, uma velocidade ainda mais alta, entre 10 e 15 vezes as velocidades que nós temos hoje no 4G. Ele vai trazer também uma latência menor, latência em torno menos inclusive do que 1 milissegundo. E tem um outro componente extremamente interessante, que é a confiabilidade nas conexões.
O caminho para o futuro dos carros já tem seu mapa traçado e alguns pontos na rota são super emblemáticos, como a chegada do novo chipset para CV2X da Qualcomm. Acompanhem conosco as próximas etapas dessa jornada.